Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e vamos hoje então dar continuidade aos nossos estudos no livro de Romanos, ok? Vamos então estudar hoje os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos. Muito bem, hoje eu estou aqui, vou me valer de alguns comentários de um autor que eu usava bastante quando eu fiz o panorama do Velho Testamento, né, que é o Warren Wiersbe, e ele diz aqui no comentário dele que esses 3 capítulos, não é, abordam a história espiritual de Israel, né? Lembrando que Israel é o povo de Deus, né? É o povo escolhido de Deus, através do qual Deus se revelou ao ser humano, né? Lembrando que Deus escolheu Abraão para dele fazer uma grande nação, que é a nação de Israel, não é? Que é o povo hebreu, o povo judeu. O Antigo Testamento é a história deste povo, né? O Antigo Testamento relata a história do povo de Israel e a revelação de Deus a esse povo, não é? Sendo que no Antigo Testamento nós temos as várias profecias de que Deus enviaria o Messias, né? O Cristo. E, de fato, o Messias veio, o Cristo veio, que é o Senhor Jesus. Lembrando que Jesus, portanto, era parte do povo judeu, né, do povo hebreu, do povo israelita, ok? Então, gente, esses 3 capítulos de Romanos 9, 10 e 11, eles vão tratar mais especificamente, não que não falem de outros assuntos, mas vão tratar mais especificamente do tratamento, do relacionamento de Deus com o seu povo, né, escolhido, com o povo judeu, também chamado de povo hebreu ou povo israelita, né? Então, esses 3 capítulos abordam, segundo Wiersbe, a história espiritual de Israel, a história passada, que está então colocada aqui no capítulo 9, a condição presente, capítulo 10, e a condição futura do povo de Israel, capítulo 11, não é? Então, diz aqui o comentarista, o objetivo de Paulo é explicar por que Deus pôs de lado o seu povo escolhido e como, em alguma data futura, restaurará essa nação, né? Então, vamos procurar entender isso aqui com calma. Então, vamos lá. Como eu tenho, né, gente, falado para vocês nas aulas anteriores, a gente não tem como ler todos os versículos, explicar todos os versículos, primeiramente porque nos falta tempo mesmo, né? A gente está fazendo um panorama e não uma análise, né? E segundo que existem textos que, para a gente explicar, realmente seria necessário um contexto muito grande, né, por parte do estudante. Então, eu incentivo você que vai ouvir essa aula a não somente ler, né, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, mas buscar informações a respeito, né, comentários, às vezes através de uma Bíblia de estudo, ou de um comentário mesmo, né, ou mesmo, até mesmo através da internet. Hoje a gente tem muita coisa boa, né, é verdade que você tem que tomar cuidado também para não cair num site aí que não tem boa qualidade, mas temos muitos bons sites, bons vídeos, né, bons autores, bons pregadores que falam sobre esses temas, aí você pode encontrar muita coisa, né? Mas aqui então no capítulo 9, no versículo 1, eu vou começar a ler aqui. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência.
tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, e essa palavra anátema quer dizer maldito, né? Então Paulo está dizendo aqui, eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então veja, esse capítulo 9, ele começa com essa declaração de Paulo, que é uma declaração realmente, chega a ser uma declaração espantosa, né? Ele está dizendo aqui que ele não está mentindo, que ele está dizendo a verdade em Cristo, que ele está, né, que o Espírito Santo testemunha com ele, né? Ele diz aqui, ó, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, né? Então ele está dizendo que a consciência dele testemunha e o Espírito Santo, né, confirma, né, isso, que ele tem grande tristeza e incessante dor no coração, não é? Por quê? Porque os judeus, os israelitas, os hebreus, não reconheceram a Jesus como Cristo, como Messias, né? Os judeus, em sua grande maioria, né? Claro que existiram judeus que reconheceram a Cristo como Messias. O próprio apóstolo Paulo era um exemplo disso. O apóstolo Pedro, os outros apóstolos, né? Vários judeus que se converteram ali no dia de Pentecostes e depois, né, mesmo. Então, muitos judeus acreditaram que Jesus era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Muitos judeus acreditaram nisso. Mas a maioria não acreditou, não é? A maioria dos judeus, a maioria dos israelitas, a maioria dos hebreus, eles não acreditaram que Jesus era aquele que cumpria as profecias do Antigo Testamento em relação à vinda, né, do Messias, à vinda do ungido de Deus. E Paulo está dizendo aqui que ele tinha uma grande tristeza e uma incessante dor no coração por causa disso, né? E que ele chega ao ponto de dizer aqui que ele desejaria ser anátema, ou seja, maldito, que ele desejaria ser separado de Cristo, por amor dos irmãos dele, né? Por amor dos judeus. Como ele diz aqui, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, né? Então, é quase como que se ele dissesse aqui que se ele pudesse trocar, né? Se ele tivesse o poder de trocar a salvação dele pela salvação dos judeus, ele faria isso, né? Ele desejaria, ele diz aqui que desejaria ser separado de Cristo, se ele pudesse, né, trocar, vamos dizer assim, a salvação dele pela salvação do seu povo, né, do povo judeu, do povo israelita. Então é uma declaração muito forte, né, muito forte. Até o Warren Wiersbe aqui, ele comenta, né, que nós não podemos deixar de admirar a preocupação de Paulo com Israel, né, e até ele faz uma aplicação aqui, ele lança uma pergunta aqui, temos esse tipo de preocupação pelas almas perdidas, né, o mesmo tipo de preocupação que Paulo tinha pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, né, pelos seus conterrâneos, temos nós esse mesmo tipo de preocupação pelas almas perdidas? É uma coisa a se pensar, né? E ele diz aqui, na continuação, olha, eu vou reler esse texto aqui para vocês pegarem no contexto, então. Então, veja, ele diz assim, olha, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Qual é a verdade que ele está dizendo? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aí ele continua, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas.
Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então ele está dizendo aqui, né, que é como se ele estivesse dizendo, olha que coisa, os judeus tiveram tudo, eles receberam tudo e eles não estão percebendo que eles estão rejeitando a Deus, né? Ao rejeitarem a Cristo, eles estão rejeitando a Deus, eles estão rejeitando toda a revelação que Deus tinha lhes dado no Antigo Testamento, né? Como se Paulo estivesse dizendo aqui, né? Em outras palavras, eles foram tão bem-aventurados, né? Eles foram tão beneficiados pela revelação de Deus e estão rejeitando tudo isso ao rejeitar a Cristo, porque Cristo é a continuidade dessa revelação que Deus iniciou ali no Antigo Testamento, né? Então ele fala aqui, ó, aos israelitas pertence a adoção, pertence a glória, as alianças, né, que Deus fez com Abraão, com Davi, por exemplo, a legislação, todas as leis do Antigo Testamento foram dadas ao povo judeu, o culto pertence a eles, né? Todo aquele culto no tabernáculo, depois no templo que Salomão construiu, as promessas que foram feitas, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas são do povo judeu, são do povo israelita, e também deles descende o próprio Cristo, o próprio Messias, não é? Mas, veja, eles têm todas essas coisas, mas eles estavam incrédulos, eles estavam, né, na sua grande maioria, eles estavam rejeitando a Cristo, eles não reconheciam Jesus como o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Então, Paulo ele está falando aqui sobre isso, né? E na sequência nós temos, irmãos, um texto que é um texto até muito polêmico, né? Um texto, vamos dizer assim, modo de dizer, muito polêmico. Por quê? Porque é um texto de difícil interpretação, né? Então, assim, eu até não vou aqui ler esses versículos, não vou entrar aqui, né? Existem diferentes maneiras de interpretar esses versículos aqui, né? Existe uma forma que a gente fala que é a interpretação calvinista, né? E existe a interpretação arminiana. Eu, particularmente, sou da corrente arminiana, né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, aqui do versículo 6 até o versículo 29, eu vou apenas aqui, basicamente, citar que o que Paulo está argumentando aqui nesses versículos é o seguinte, é que a rejeição de Israel, ela não é incompatível com as promessas de Deus, que a rejeição de Israel, ela também não é incompatível com a justiça de Deus, tá? Então, o fato de Israel ter sido colocado de lado, né, o fato do povo escolhido de Deus ter sido colocado de lado por causa da própria incredulidade do povo de Israel, né, isso não torna nulas as promessas de Deus, né? Ou seja, não é incompatível com as promessas de Deus e nem é incompatível com a justiça de Deus. Isso não torna Deus injusto e nem anula as promessas de Deus, tá? E nesse texto aqui também, então, o apóstolo Paulo vai também, não é, ele vai argumentar, né, em favor da soberania de Deus, né? Então é um texto que fala bastante sobre a soberania de Deus, certo? Muito bem, mas aqui o Warren Wiersbe, comentando aqui esses versículos, né, ele diz o seguinte, que por escolha, Deus exerce sua vontade soberana para realizar seu plano perfeito. Então veja, por escolha, né, por escolha própria, Deus exerce a sua vontade soberana para realizar o seu plano perfeito. Ok, gente? Então, eu estou aqui encerrando esse primeiro áudio. Na sequência, no segundo áudio, eu venho falando um pouquinho mais sobre esse texto aqui.
aula 31, áudio 2. Então, uma coisa interessante aqui, que a gente deve também colocar, né, é que, por exemplo, o Warren Wiersbe aqui, ele faz até um comentário, né, ele diz o seguinte: lembre-se que Romanos 9 a 11, né, esses 3 capítulos, Romanos 9 a 11, fala de eleição nacional, não individual, tá? Então aqui está uma diferença, né, entre a interpretação arminiana, vamos colocar assim, e a interpretação calvinista. O calvinista vê aqui base para a eleição individual, tá? E o arminiano, em geral, entende esse texto aqui, do capítulo 9 de Romanos, né, como falando de eleição nacional, tá? Ou seja, Deus elegendo nações ou povos, né, ou elegendo a igreja, né, e não pessoas individualmente falando, tá? O Warren Wiersbe ele ainda continua dizendo aqui, né? Então, perderemos totalmente a mensagem se tentarmos aplicar as verdades desses capítulos à salvação ou à segurança do crente individual. Na verdade, Paulo tem o cuidado de mencionar que se refere ao povo judeu e ao gentio, e não a pecadores individuais. Então, essa aqui é uma chave, né, de interpretação desse texto aqui. Se você interpretar Romanos 9 como se referindo à eleição individual, você vai ter uma compreensão. Se você interpretar o texto como se referindo à eleição nacional, né, eleição de povos, ou no caso, a eleição da própria igreja, né, assim, implicitamente também colocada aqui, então você vai ter uma outra interpretação, tá certo? Muito bem. Warren Wiersbe, ele ainda continua aqui dizendo o seguinte, né? Sabemos que tanto a escolha do homem como o propósito de Deus são verdades e ensinados na palavra, mas não podemos explicar a relação que há entre eles. Então, o que ele está falando aqui, né? Como esse texto ele enfatiza bastante a soberania de Deus, né? Então, o Warren Wiersbe ele está falando aqui que tanto a escolha do homem como o propósito de Deus são verdades ensinados na palavra. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus, ela ensina tanto sobre a soberania de Deus, como também sobre a responsabilidade do homem, né? Aqui é um paradoxo que a boa interpretação bíblica vai levar essas duas verdades em equilíbrio, né? Se você enfatiza só a soberania de Deus, você termina tirando a responsabilidade do homem das suas ações, né? E se você enfatiza só a responsabilidade do homem nas suas ações, você termina quase que eliminando a soberania de Deus. Então, quando você lê o texto bíblico, a Bíblia como um todo, você vai ver que a Bíblia enfatiza tanto a soberania de Deus, Deus é soberano, né? Em todas as coisas, mas a Bíblia também enfatiza a responsabilidade do homem, que o homem é responsável também por suas ações. Então nós temos que buscar manter um equilíbrio aí dessas duas verdades. Então é isso que o Wiersbe está dizendo aqui, olha, eu vou reler a frase dele. Sabemos que tanto a escolha do homem, né, a responsabilidade do homem, como o propósito de Deus, ou seja, a soberania de Deus, são verdades e ensinados na palavra, as duas coisas. Mas não podemos explicar a relação que há entre eles, né? Ou seja, o que o Warren Wiersbe está dizendo aqui é que se trata de um mistério, né? Que nós devemos aceitar o fato de que a Escritura ensina tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem, e que para nós, seres humanos, limitados em nosso entendimento, é difícil explicar a relação que há entre essas duas coisas. É um mistério. Então nós devemos aceitar, né, como aquilo que é, ou seja,
um mistério, né? Bom, gente, e aí eu vou aqui já me dirigir então para o final do capítulo 9, né? O final do capítulo 9, quando então o apóstolo Paulo diz o seguinte, né? Ele vai dizer aqui que Israel, o próprio povo de Israel, é responsável, olha aí, veja que ele está, há pouco ele está destacando a soberania de Deus, agora ele vai, né, destacar que Israel é responsável pela sua rejeição, né? Então Paulo diz aqui no versículo 30, olha, Romanos 9, versículo 30, ele diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Né? Então, Paulo ele termina o capítulo 9 com essa conclusão aqui, que é bem interessante, que tem tudo a ver com o que a gente já falou antes, né? Nas aulas anteriores aqui da Epístola aos Romanos. Então, Paulo, ele como que concluindo aqui, né, esse capítulo 9, ele diz assim, que diremos, pois? Então, ele diz o seguinte, que os gentios, ou seja, os não-judeus, né, os gentios que não buscavam a justificação, porque os gentios nem sabiam, né, de nada, eles não tinham sido introduzidos em todo esse conhecimento que os judeus tinham sido introduzidos há tantos séculos, né? Então, ele diz aqui, os gentios que não buscavam a justificação, que não buscavam serem justificados, serem aceitos, né, serem salvos por Deus, os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, né? Os gentios alcançaram a justificação que eles nem buscavam, mas eles alcançaram que tipo de justificação? A que decorre da fé, ou seja, aquela justificação, né? Pela graça de Deus mediante a fé e não por obras, né? E ele continua, e Israel, ele faz aqui um contraste, então, entre os não-judeus e os judeus, entre os gentios e os israelitas, né? E ele diz no versículo 31, e Israel, que buscava a lei de justiça, né? Ou seja, Israel, que buscava a justificação, mas a buscava pela lei, né, pelo cumprimento da lei de Moisés, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Ele diz aqui, ele mesmo pergunta, e ele responde, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, né? Então, os judeus que queriam ser justificados pelas obras, pelo cumprimento da lei de Moisés, não conseguiram ser justificados, porque essa não é a forma que uma pessoa pode ser justificada diante de Deus. E os gentios que não buscavam a justificação foram justificados. Por quê? Porque eles aceitaram a justificação que provém da fé, não é? Que é a justificação pela qual, né, é o meio de justificação pelo qual o homem pode ser justificado, pode ser declarado justo, pode ser aceito, pode ser salvo por Deus. Não por obras, não pelo cumprimento da lei, não por méritos, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, né? E aí Paulo termina o capítulo 9 dizendo que os judeus, os israelitas, eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Aí ele cita um texto do Antigo Testamento, que diz, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, uma referência a Jesus, uma referência a Cristo, né? Os judeus, eles tropeçaram na pedra de tropeço, nessa pedra que já estava
profetizado no Antigo Testamento que o Senhor, né, que o Senhor Deus ia colocar em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, né, e que aquele que cresce nessa pedra não seria confundido, né? Mas, infelizmente, os judeus, na sua maioria, os israelitas, eles tropeçaram nessa pedra, né? Nessa pedra, como diz aqui, nessa pedra de tropeço, nessa rocha de escândalo, né? E é interessante, né, querido, você perceber que até hoje, né, até hoje, a maioria esmagadora dos judeus, porque esse povo, eles existem até hoje, a gente está falando aqui, Paulo, ele escreveu há 2000 anos atrás, né, mas o povo de Israel já existe há muito mais do que 2000 anos atrás, né, imagina, desde Abraão até os nossos dias, são mais de 3000, talvez quase 4000 anos, né? Esse povo é um povo secular, é um povo milenar, né? O povo judeu é um povo milenar, e é interessante que eles existem até hoje, né? O povo judeu, o povo de Israel, e até hoje eles não acreditam que Jesus seja o Messias prometido. É interessante que os judeus mais ortodoxos, né? Eles leem o Antigo Testamento, mas eles não conseguem perceber que aquelas profecias referentes ao Messias no Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Então, há 2000 anos, né, o Messias já veio e os judeus não conseguem perceber, não conseguem entender que o Messias já veio, né, e eles ainda estão, por assim dizer, aguardando a vinda do Messias, sendo que ele já veio há 2000 anos atrás, né? Então, até hoje, os judeus resistem, né, ao fato de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias que Deus enviou para eles, né? Eles continuam tropeçando na pedra de tropeço. Bom, gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Aí no capítulo 10, eu vou agora para o capítulo 10, tá? Então, o capítulo 10, lembrando, ele fala sobre a situação, né, presente, vamos dizer assim, do povo de Israel. Então, Paulo começa dizendo aqui, versículo 1 do capítulo 10, ele diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, né? Então, ele está falando aqui que não só era a vontade dele, mas era a oração de Paulo, né, a favor dos israelitas, a favor dos judeus, para que eles fossem salvos. Versículo 2: Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É interessante esse versículo aqui, né? Paulo ele fala que eu dou testemunho a vocês de que os judeus, eles têm zelo por Deus. Né, os judeus, eles eram zelosos por Deus. Até hoje, né, os mais ortodoxos, eles são zelosos por Deus. O problema é que, como Paulo diz aqui, né, eles são zelosos por Deus, porém não com entendimento. Né? Então, eles são zelosos por Deus, mas sem entendimento. Então, veja que coisa interessante, né, gente? É importante que as pessoas tenham zelo por Deus, mas zelo com entendimento, né? Muita gente hoje é zelosa por Deus, inclusive não só os judeus, mas pessoas até de outras religiões, né? São zelosas por Deus, mas sem entendimento, né? Até o Warren Wiersbe, ele faz um comentário aqui, ele diz aqui, as pessoas religiosas, e ele coloca pessoas religiosas entre aspas, né? Ele diz aqui, as pessoas religiosas de hoje não são diferentes. Pensam que o Senhor as aceitará por causa de suas boas obras, né? Ou seja, zelo sem entendimento, porque a base da nossa aceitação diante de Deus não são as nossas boas obras, né? As boas obras são a consequência de nós termos sido salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. As boas obras não são a causa de nós sermos aceitos. As boas obras são a consequência de nós termos sido
de nós termos sido aceitos por Deus, mediante a graça de Deus, né? Ou pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Aula 31, áudio 3. Então, eu vou reler aqui novamente os dois primeiros versículos do capítulo 10 para pegar aqui os próximos versículos na sequência, no contexto, né? Então, veja, Paulo está dizendo aqui, olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, né, a favor dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Verso 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Né? Então, olha, tá bem claro aqui, né? É o argumento de Paulo na epístola aos Romanos. Né? Então, ele diz aqui, ó, porque os judeus, né? Os israelitas, desconhecendo a justiça de Deus, então eles desconheceram que a justiça de Deus, que a justificação que Deus oferece ao pecador, se dá pela fé, né? Se dá pela graça de Deus mediante a fé. Eles desconheceram isso. Então, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a justificação que vem de Deus. Eles quiseram ser aceitos por Deus com base na sua própria justiça, com base nos seus méritos, com base no cumprimento das leis de Moisés. Mas não é assim. Não é assim. Não é? A lei de Moisés foi dada para quê? Para mostrar a santidade de Deus e para que o homem percebesse que por seus méritos ele jamais poderia ser salvo, porque ninguém consegue obedecer todos aqueles requisitos, todas aquelas regras, 100%. Então, a lei foi dada com esse objetivo, mostrar a santidade de Deus e mostrar que o homem, pelos seus méritos, não conseguiria ser salvo, não conseguiria ser aceito diante de Deus, que para ser salvo e ser aceito diante de Deus, teria de ser um ato de graça de Deus para o homem, né? E essa graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E aí, tanto que no versículo 4 aqui do capítulo 10, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, né? Então Paulo está falando, o fim da lei, né, de Moisés, o fim da lei cerimonial do Antigo Testamento é Cristo. Então, eu estou com um comentário aqui do F.F. Bruce, que ele diz aqui o seguinte, a palavra fim, né, porque diz aqui, o fim da lei é Cristo. A palavra fim pode ter dois significados. Pode significar alvo ou término, né? Então, o fim da lei é Cristo, ou seja, o alvo da lei é Cristo. E o fim da lei é Cristo, ou seja, o término da lei é Cristo. Então, são dois significados, né? O fim da lei é Cristo, no sentido de alvo, porque Cristo é a meta visada pela lei. O fim da lei é Cristo porque a lei apontava para Cristo. Né? Todos aqueles sacrifícios instituídos lá pela lei, os cordeirinhos que eram mortos, o sangue deles era derramado, apontavam para Cristo. Né? A lei aponta para Cristo. Então, o fim da lei, a finalidade da lei, o alvo da lei é Cristo. Mas também o fim da lei é Cristo no sentido de que o término da lei é Cristo, né? Porque Cristo é a terminação da lei, é o término da lei. Com ele, com Cristo, a velha ordem da qual a lei fazia parte foi eliminada para ser substituída pela nova ordem do Espírito, né? Então, estou lendo aqui o comentário do F.F. Bruce, né? Então, com Cristo, a velha ordem da qual a lei fazia parte foi eliminada para ser substituída, né, aquela velha ordem, pela nova ordem do Espírito, que foi selada com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Né? Então, a antiga aliança foi selada com sangue de animais. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus, né? O sacrifício perfeito e único e verdadeiro. Né? Então, Paulo está dizendo aqui,
que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Para que todo aquele que crê, veja, aqui mais uma vez o elemento da fé, todo aquele que crê seja justificado, seja declarado justo, seja aceito por Deus, seja salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Muito bem, aqui também no capítulo 10, gente, é nesse capítulo 10 de Romanos que nós temos uma série também de outros versículos que são muito utilizados, são muito pregados muitas vezes nas igrejas, né? Que por exemplo, essa série aqui então, que começa aqui no versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz aqui, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, olha aqui, né? O que é necessário para que uma pessoa seja salva? O que é necessário? Cumprir leis, cumprir regras, cumprir normas, desempenho pessoal? Não, não é isso que é necessário. Não é? É óbvio que a pessoa salva, ela quer agradar a Deus e ela vai buscar obedecer, né, as orientações da palavra de Deus. Mas a salvação não é por méritos, não é pela obediência da lei, não é? Não. O que é necessário para a pessoa ser salva? O texto é bem claro aqui. A pessoa precisa crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. É isso que está escrito aqui. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, né? Com o coração se crê para se obter a justificação e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele continua aqui, porquanto a Escritura diz, né, verso 11, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja aí, a palavra está dizendo aqui, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus com fé será salvo. Não é porque ele diz aqui, não há distinção entre judeu e não judeu, né? O Senhor, ele é Senhor de todos, ele é rico para todos aqueles que o invocam, né? Se o não judeu, se o gentio, no caso, não judeu, invocar o nome do Senhor Jesus com fé, será salvo. Por outro lado, se o judeu, que tem, né, toda a revelação de Deus no Antigo Testamento, que tem, né, tudo que a gente falou aqui, tem as alianças, tem a adoção, não é? Tem os patriarcas, tem a legislação, tem o culto. Embora o judeu possa ter tudo isso, se ele não confessar a Jesus como Senhor, não crer no seu coração, ele não será salvo, não é? Ainda que ele cumpra toda a lei de Moisés, né? Embora ao homem seja impossível cumprir detalhe por detalhe toda a lei de Moisés. Mas ainda que ele conseguisse, né, ele não seria salvo. Por quê? Porque a salvação é por meio de Jesus Cristo, tá certo? É por meio da graça de Deus, né, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Aí depois nos versículos 14 e 15 do capítulo 10, nós temos aqui também dois versículos que são bem interessantes, que são dois versículos que são usados muito, né, até no contexto missionário, né, no contexto de missões, porque Paulo diz aqui, né, que ele termina o verso 13 dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, todo aquele, independente da nacionalidade, da raça, né? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, diz Paulo, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Então veja que há uma ordem aqui, né? Por isso que eu disse que esses dois versículos, eles são muito usados e com razão e com propriedade, como base de missões, né, como base missionária. Por quê? Porque as pessoas precisam ser enviadas, né, os missionários, os pregadores, enfim, eles precisam ser enviados, aí eles vão chegar no lugar para o qual eles foram enviados, eles vão pregar. Aí, ao pregar, as pessoas vão ouvir, né? E ao ouvir, então, elas poderão crer para então invocarem e serem salvas. É uma sequência, né? Então, veja, as pessoas são enviadas, ao chegarem no lugar, elas vão pregar, ao pregar, as pessoas vão ouvir, né? Ao ouvirem, elas poderão crer, ao crerem, poderão invocar, e ao invocar, serão salvas. E é por isso que Paulo, só que eu estou colocando eu estou colocando na ordem inversa, né? Paulo coloca, eu estou colocando na ordem inversa que o apóstolo Paulo coloca para a gente poder entender. Eu vou reler Paulo aqui. Então ele diz, ele termina o verso 13 dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, não é? Paulo coloca numa ordem, eu estou colocando em outra para a gente entender. Então, envio, pregação, as pessoas ouvem, podem crer, invocam e são salvas, ok? Muito bem. E é até nesse contexto aqui, né? Obviamente está tudo dentro do contexto, é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 17 do capítulo 10, ele diz o seguinte, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? Tem uma outra tradução que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então é assim, gente, que como que uma pessoa pode crer em Cristo? Ela não pode crer em Cristo se ela não ouvir a pregação do Evangelho, né? Por isso que diz aqui, a fé vem pelo ouvir. Como que uma pessoa vai ter fé se ela nunca ouvir a pregação da palavra, né? Então a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós devemos pregar, né? Eu mesmo estou ensinando aqui, de uma certa maneira eu estou pregando, eu estou anunciando a palavra. Eu sei que são muitos detalhes, às vezes talvez as pessoas não consigam captar todos os detalhes. Eu mesmo sou um estudioso da Bíblia aí há tantos anos, nasci praticamente dentro da igreja, né, modo de dizer, e muitas vezes para mim não é tão fácil entender certos textos bíblicos, né? Estou falando de mim, que sou uma pessoa que estudo a Bíblia há tantos anos, né, que leio a Bíblia há tantos anos, não é? Mas mesmo para mim e para outros que estudam a Bíblia, existem textos que são difíceis, não é? Textos bíblicos que são difíceis, de difícil interpretação, não é? De difícil entendimento, não é? Agora, nós, mesmo assim, nós estamos pregando, né? Nós estamos pregando a palavra de Deus. Por outro lado, existem outros ensinamentos na palavra de Deus que são claros, são muito claros, né? Eu creio que aqui em Romanos você vai pegar até alguns textos que são um pouco difíceis de interpretar, como Romanos 9, por exemplo, que eu falei para vocês. Mas, em geral, o texto está muito claro, dizendo que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus, não é? E que o resultado da salvação pela graça de Deus mediante a fé é a santificação, não é? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que semear a palavra, a gente tem que falar a palavra, não é? E deixar que o Espírito Santo faça a obra. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que nos compete fazer é pregar, é falar, é ensinar, né? É anunciar, é proclamar. E o Espírito Santo, então, vai
fazer a obra, né? Aqueles que crerem serão salvos, mas não poderão crer se não ouvirem, né? É necessário que ouçam para que possam, então, ter a possibilidade de crer ou não. Aula 31, áudio 4. Ok, queridos, então vamos terminar essa aula falando um pouquinho sobre o capítulo 11, né? Já falamos um pouquinho aí sobre o capítulo 9, sobre o capítulo 10, vamos agora para o capítulo 11. Então, no versículo 1 do capítulo 11, Paulo diz o seguinte: pergunto, pois, né, diz Paulo, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo argumenta aqui que Deus, né, embora Deus tenha, vamos dizer assim, o Warren Wiersbe, ele usa uma expressão aqui, eu vou até usar a expressão que ele usa aqui, né, que Deus pôs de lado, né, Deus pôs de lado o seu povo escolhido, né, embora Deus tenha colocado de lado o seu povo escolhido, Deus não rejeitou o seu povo. É o que Paulo argumenta aqui. Deus não rejeitou o seu povo, e prova disso, ele diz, é ele mesmo, né? Ele, Paulo, ele era um judeu, era um israelita, e ele havia acreditado em Jesus Cristo, né? E ele dá outros argumentos aqui. No versículo 5, ele diz assim, ele diz o seguinte: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, ele cita aquela passagem, né, que Deus fala para o profeta Elias, que tinha reservado 7.000 homens que ainda não tinham se dobrado diante de Baal, né? Então, Paulo, ele cita essa passagem e ele fala que da mesma forma que naquele tempo havia um remanescente, também agora, diz Paulo, né, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Né? Então, ele está dizendo aqui que, embora a maioria do povo judeu havia rejeitado Jesus como Messias, ainda assim havia um remanescente, e ele fazia parte desse remanescente, que entendia ser Jesus o Cristo, ser Jesus o Messias, não é? Bom, vamos seguir aqui, versículo 11 agora, versículo 11 do capítulo 11, ele diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Né? Porque houve um tropeço aqui da nação de Israel, ao não reconhecerem Jesus como o Messias, houve um tropeço, né? E Paulo está perguntando, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, responde Paulo. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Então o apóstolo Paulo está dizendo, né, que pela transgressão de Israel, né, aconteceu o quê? Veio a salvação aos gentios. É como que se a transgressão de Israel tivesse aberto a porta, né, de oportunidade aos gentios, aos não-judeus. E isso para colocar os próprios judeus em ciúmes, para que os próprios judeus, vendo que os gentios estavam fazendo parte da salvação em Cristo Jesus, né, e portanto, herdando, né, tudo aquilo que havia sido dado para eles no Antigo Testamento, então que os judeus, ao perceberem que os gentios estavam participando da salvação e herdando, né, tudo que de alguma forma lhes tinha sido dado no Antigo Testamento, então que isso despertasse os ciúmes nos judeus. Paulo continua argumentando aqui, ora, se a transgressão deles, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Porque o apóstolo Paulo, o que ele está argumentando aqui agora é que a rejeição de Israel não é final, ela não é definitiva, né? Que Deus vai restaurar no futuro, Deus vai salvar
os judeus, os israelitas, né? Eu vou tentar chegar lá, vamos tentar chegar lá. Então ele está dizendo aqui, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, porque foi, né, pela sua transgressão que veio a salvação aos gentios, então se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Quanto mais quando eles forem restaurados, né? Enfim, ele diz aqui, verso 13, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles, né? Então, Paulo diz aqui que, como ele era apóstolo dos gentios, apóstolo dos não-judeus, então ele exaltava o ministério dele para ver se ele conseguia incitar a emulação, ou seja, se ele poderia provocar ciúmes nos judeus para que eles se voltassem para Cristo, né? Bom, ele diz aqui, né, ainda no versículo 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Se o fato de eles terem sido rejeitados abriu a porta de salvação aos gentios, né, trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? É a pergunta que Paulo faz aqui. E depois Paulo faz uma ilustração bem interessante, né? Ele faz uma ilustração aqui que está no versículo 17, eu vou ler aqui, procura ouvir com bastante atenção, né? Ele diz aqui, olha, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Então veja, Paulo ele está dizendo que os judeus, eles, vamos dizer assim, modo de dizer, eles eram ou são uma oliveira boa, tá? Porque a eles foi dada a palavra de Deus, o Antigo Testamento, deles descende o Cristo e tudo mais, como nós já falamos, né? Então eles são uma oliveira boa. E os não-judeus, os gentios, são uma oliveira brava, aqui ele fala. Então ele está dizendo que alguns ramos da oliveira boa foram quebrados, né? E nós, gentios, sendo oliveira brava, nós fomos enxertados ali na oliveira boa, para nos tornarmos participantes da raiz e da seiva dessa oliveira boa. E ele diz que por causa disso, nós, gentios, nós não devemos nos gloriar contra os ramos, né? Porém, ele diz aqui, se te gloriares, se você se orgulhar, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, né? Então ele está falando aqui que alguns ramos de fato foram quebrados pela incredulidade deles, né? Então alguns judeus, vamos dizer assim, foram quebrados da oliveira boa por causa da incredulidade deles. E nós, que éramos de oliveira brava, né? Nós que éramos ramos de oliveira brava, fomos enxertados na oliveira boa, porque temos tido fé em Cristo, por isso estamos firmes. Mas Paulo diz, não te ensoberbeças por causa disso, né? Não te orgulhes por causa disso, mas teme, tenha temor. E ele continua dizendo aqui, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Se Deus não poupou nem os ramos naturais da oliveira boa, que não creram nele, se nós não nos mantivermos na fé, também não seremos poupados, né? Versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, né? Para com os judeus que não creram, que foram incrédulos, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres.
Doutra sorte, também tu serás cortado, né? E versículo 23, ele termina aqui. Eles também, os judeus também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, né? Basta que eles creiam em Jesus Cristo para que sejam enxertados de novo na boa oliveira, né? Ele diz aqui, então, ó, eles também, no caso judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Versículo 24. Pois, se foste cortado, né? Agora ele está se dirigindo para os gentios aqui, para nós que não somos judeus. Ele diz aqui, pois, se foste cortado da oliveira, que por natureza ela era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, né? Então, se Deus enxertou a nós, gentios, que éramos de oliveira brava, numa oliveira boa, quanto mais ele não pode enxertar os próprios ramos naturais, né, na oliveira que era a oliveira, que é a oliveira boa, né, que simboliza aqui o povo judeu, não é? E aí Paulo termina aqui, gente, dizendo o seguinte, versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, né? Então, veja, aqui, deixa eu pegar aqui no comentário do Warren Wiersbe, ele está dizendo aqui o seguinte, gente, que ele está falando aqui, no versículo 25, que veio o endurecimento em parte a Israel, né, porque não foram todos os israelitas que se endureceram, mas veio o endurecimento em parte em Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, né? Então, Warren Wiersbe aqui ele diz, né, que refere-se ao número de gentios que serão salvos nessa era da igreja. Existe um número de gentios que vai ser salvo nessa era da igreja. Quando esse número se completar, então, conforme diz Warren Wiersbe, o corpo de Cristo será arrebatado, né? No arrebatamento da igreja, quando estiver completo o número de gentios salvos, né? E aqui na terra terá início o período de 7 anos de tribulação, né? E aí no final desse período o libertador virá, Jesus virá. E aí ele diz aqui, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. E aí ele cita aqui os textos do Antigo Testamento. Então, muitos comentaristas acreditam o seguinte, que quando Jesus vier, né, quando os judeus que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus, e quando eles virem Jesus, a quem eles rejeitaram, vindo em poder e grande glória, aí não terá outra maneira, eles vão reconhecer, né? Eles vão reconhecer que de fato Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, e aí então esses judeus que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus serão salvos, e nós teremos então aqui, né, a futura salvação de Israel. Ok, queridos? Bom, nós vamos aqui terminar, né? Então essa parte aqui, que é até mesmo a parte mais doutrinária da epístola, o apóstolo Paulo termina nessa parte com um cântico lindo. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo está destacando aqui a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, dizendo que os juízos e que os caminhos de Deus são insondáveis, são inescrutáveis, que ninguém conheceu a mente do Senhor, que ninguém pôde aconselhar o Senhor. Né? Paulo está dizendo aqui, né,
que ele está exaltando aqui o mistério dos caminhos de Deus, né? Que em parte Deus nos revelou. Deus nos revelou aquilo que para nós era possível entender. Muitas coisas Deus não nos revelou, né? Mas a nós cabe nos humilharmos humildemente e recebermos aquilo que Deus nos tem revelado, né? Em muita humildade, dando toda a honra e toda a glória ao nosso Deus.